Muito bom dia, meus amigos. Atendendo a alguns pedidos, eu quero falar com vocês hoje a respeito do motivo que leva o petróleo a sofrer esta alta elevada nos últimos dias, como vem acontecendo. Está correto? Primeira coisa, nós temos que entender o seguinte: o que é refino de petróleo, o que é exploração de petróleo, para a gente dar o primeiro passo. No Brasil, existem dois tipos de petróleo, que é o petróleo do pré-sal, que ele é uma área muito extensa, que ele pega de Santa Catarina até o Espírito Santo, e é onde que nós temos uma grande exploração. Esse petróleo, ele é um petróleo que é chamado de petróleo mais limpo, ou seja, ele não é tão escuro e ele é mais fácil de refino. Então, esse petróleo, ele é refinado aqui mesmo no Brasil. Nós temos as refinarias aqui que faz todo o processo e vai transformá-lo em diesel, em gasolina e etc., em seus derivados, correto? E existe o petróleo, que é aquele da Bacia de Campos, que é um petróleo que ele é mais grosso, mais denso e mais difícil de refino. Esse petróleo nós não refinamos no Brasil, nós não temos refinarias aqui capazes de colocá-los em uso, que seria o gasolina e o diesel, beleza? No início da década passada, no meio da década passada, estourou um escândalo, ainda no governo do PT, que era a refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Aí muita gente não entende, o que tem a ver essa refinaria, por que ela foi comprada. Na verdade, ela foi o maior escândalo de corrupção, né, que nós tivemos em relação às refinarias. E aí nós não estamos falando da Abreu e Lima e etc. Não vou entrar em mérito político aqui não. Mas o governo brasileiro comprou a refinaria de Pasadena justamente porque ela nos Estados Unidos, porque ela é capaz de refinar esse petróleo mais denso, esse petróleo grosso. Até aí era perfeito. Por quê? Porque nós pegaríamos o petróleo nosso, levaríamos para os Estados Unidos, lá ele seria refinado, voltaria para o Brasil e estaria tudo legal. Porém, é uma refinaria que ainda não estava mais em funcionamento. Poderia estar, é a mesma coisa se você falar assim, eu tenho uma empresa que quebrou, fechou, mas se uma nova empresa comprar os ativos e os passivos, ela volta a funcionar. Poderia voltar normalmente, só que foi comprada 5 vezes mais do que o que valia, e aí nós já sabemos o resultado. Mas é só um adendo aqui para você entender o porquê que o Brasil comprou essa refinaria nos Estados Unidos. Perfeito? Mas vamos lá. Aí acontece o que hoje? O Brasil pega esse petróleo de Bacias de Campos e outras mais, ele é vendido para o exterior, para os Estados Unidos, para outros países, e lá esses países mesmo fazem o refino e comercializam lá. E em contrapartida, o Brasil compra petróleo já em estado de uso para ser consumido aqui no país. Então, esse é o primeiro ponto. O petróleo brasileiro ele é atrelado ao dólar. Justamente um dos pontos é esse: nós vendemos petróleo e compramos petróleo.
Nós não podemos vender um petróleo real e comprar em dólar, e não existe a possibilidade de a gente vender em dólar e comprar em real. Então, por esse motivo que nós compramos e vendemos o petróleo e ele é atrelado ao dólar. Outro motivo que também nos leva a compreender é que nos últimos anos há uma intensificação para privatização das refinarias que estão no Brasil. Beleza? Isso ainda não aconteceu, mas tanto o governo Temer quanto o governo Bolsonaro já sinalizaram com este entendimento de quererem privatizar, que aí eu já estou falando uma questão pessoal, eu acho uma atitude correta, que temos que privatizar mesmo. Na verdade, o que nós temos que fazer, a privatização, ela não é ruim, a privatização ela é boa. O que nós precisamos é não deixar que essa privatização caia apenas na mão de uma empresa. Então, pega lá, a refinaria A, a Shell ganhou a licitação. A refinaria B, outra empresa ganhou. A refinaria C, outra empresa ganhou. Então, se você pegar uma empresa e ela ganhar todas as licitações lá para comercializar, para refinar esse petróleo, aí fica a mesma coisa, aí piora em vez de melhorar. Mas se nós pegarmos e pontuarmos, cada refinaria vai para uma empresa ou um conjunto de empresas, e essas empresas não podem se juntar a empresas de outras refinarias, para mim estaria perfeito. Outro ponto que nós podemos mencionar aqui é que no Brasil hoje a exploração do petróleo ela é permitida por outras empresas. Então, várias empresas aí hoje no mercado podem explorar e tirar o petróleo do subsolo ou do mar, que seja no território brasileiro. O que essa empresa não pode, ela pode tirar o petróleo, só que a partir do momento que ela deposita ele, ela tem que mandar para uma refinaria que é estatal, que é a Petrobras. A Petrobras hoje ela tem o monopólio do refino de petróleo. Então, querendo ou não, cai na mão da Petrobras, rindo ou chorando. Então, assim, vamos recapitular. Primeiro ponto, nós compramos e vendemos barris de petróleo baseado no dólar. Então tem que ser, se você vende um barril do dólar, você compra um barril do dólar. E o dólar é porque é a moeda universal. O que você quiser comprar no Brasil e o que você quiser vender para o mundo é feito em dólar. Você pode, eu quero ir para a Europa, leva dólar que você troca na casa de câmbio, leva o real, você não vai trocar. Eu quero ir para o Oriente Médio, leva dólar que você vai trocar, leva real que você não vai trocar. É assim no mundo inteiro. Os únicos países que aceitam o real em casas de câmbio é a América do Sul. Você vai no Banco de la Nación na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e etc. Todos lá vão aceitar. Por quê? Porque o real ela é a moeda mais forte que tem na América do Sul. Todas as demais moedas, elas são mais... o peso, né, que é uma moeda mais comum sul-americana, tem o peso argentino, tem o peso colombiano e etc. O valor dela, dessa moeda, é menor do que o real. Mas, outra coisa para pontuar, para não ficar tão extenso o vídeo, mas é um assunto que poderíamos ficar falando aqui 2, 3 dias direto, que daria para falar sem problema. É que o Brasil ele é autossustentável em petróleo, ou seja, nós hoje produzimos 3 milhões de barris de petróleo por dia.
Essa é a produção, tanto nos dois sistemas, tanto no pré-sal quanto nas bacias. E o Brasil ele consome 2,5 milhões. Então, ou seja, pera lá. Então, se eu produzo 3 e consumo 2,5, então sobra petróleo. É isso? Não, não é por quê? Porque a gente vende e compra. Hoje, cerca de 800 mil barris de petróleo é o que o Brasil importa de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Então, nós vendemos para lá e compramos de lá o petróleo.